Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos textos mais fascinantes e enigmáticos da Antiguidade Egípcia, o Livro dos Portais, também conhecido como Livro dos 12 Portais do Submundo. Já se perguntou como os antigos egípcios imaginavam o que acontece depois da morte? Ou que tipo de jornada a alma precisava fazer para alcançar a vida eterna? Este livro nos revela tudo isso e muito mais, abordando uma odisseia espiritual cheia de mistérios e desafios que a alma enfrentava para atingir a união com os deuses. O Livro dos Portais não é apenas um guia para o submundo, é uma verdadeira chave para o entendimento dos rituais, crenças e da espiritualidade profunda do Egito Antigo. Datado do período do Novo Império, cerca de 1550 a.C., ele foi inscrito nas tumbas dos faraós e em sarcófagos de nobres para garantir que o falecido soubesse o que fazer em cada etapa da jornada pós-vida. Mas por que cada etapa da viagem é guardada por um portal? E quais são os segredos necessários para superá-los? Acompanhe, pois vamos mergulhar em cada detalhe dessa incrível aventura espiritual. O que são os 12 portais? O Livro dos Portais descreve uma jornada composta por 12 esferas, ou portais, que a alma atravessa no submundo, conhecido como Duat. Cada um desses portais é guardado por divindades ou seres míticos que representam provas que a alma deve superar. Cada portal simboliza uma hora da jornada noturna do deus Ra, que desce ao submundo ao anoitecer e renasce no amanhecer. Este ciclo diário do sol pelo Duat era a própria representação egípcia do ciclo de morte e renascimento. Os antigos egípcios acreditavam que, para o falecido renascer espiritualmente e alcançar a vida eterna, ele deveria realizar uma jornada idêntica. E a pergunta que fica é: qual seria o papel desses portais na transformação espiritual da alma? Qual o propósito dos guardiões, das fórmulas e dos enigmas ao longo do caminho? A chave para cada portal. Para passar por cada um dos 12 portais, o falecido precisava de chaves específicas, conhecimentos secretos e fórmulas mágicas que o habilitariam a enfrentar os guardiões e transpor cada barreira. Esses segredos eram, muitas vezes, recitações que simbolizavam virtudes espirituais e sabedoria profunda. A ideia era que, quanto mais o falecido compreendesse os mistérios do universo e os segredos do divino, mais purificado e elevado ele estaria para prosseguir. Essas fórmulas são chamadas de chaves, porque funcionam exatamente como chaves metafísicas. Sem o conhecimento adequado, o falecido ficava preso, incapaz de avançar. Algumas dessas passagens mencionam a necessidade de purificar o espírito ou renunciar às trevas, sugerindo que o submundo era também um processo de purificação interna, onde apenas aqueles que possuíam virtudes morais e sabedoria conseguiam alcançar a plenitude. Artefatos e indícios arqueológicos. Interessante pensar que muitos dos detalhes sobre o submundo egípcio foram desenterrados de tumbas reais, especialmente no Vale dos Reis. Algumas dessas tumbas trazem inscrições do Livro dos Portais nas paredes, mostrando a jornada com ilustrações complexas que representam o submundo, os portais e as divindades guardiãs. Essas inscrições são extremamente detalhadas e apresentam os guardiões com cabeças de animais ou atributos divinos, como Anubis, o deus com cabeça de chacal, e Horus, o deus com cabeça de falcão. Essas representações visuais impressionantes eram uma forma de garantir que o falecido estivesse plenamente preparado para a vida eterna. Até mesmo arqueólogos, ao estudar essas inscrições, ficaram intrigados com o simbolismo e o misticismo contido nessas passagens, que parecem muito mais complexas do que meras descrições de uma vida após a morte.
As tumbas e seus desenhos contêm verdadeiras cartas de navegação para o submundo, reforçando que esse texto não era apenas um guia simbólico, mas um manual prático para a jornada da alma. Passagens misteriosas e desafios espirituais. Entre as provas que a alma enfrenta, o Livro dos Portais sugere que cada desafio representa uma etapa do aprimoramento espiritual. Cada portal guarda uma série de mistérios, e para superá-los, o falecido deve demonstrar que compreendeu a natureza do universo. Mas o que acontecia quando alguém falhava em atravessar um portal? De acordo com o texto, quem não estava apto a superar um portal ou não conseguia responder aos enigmas, não poderia prosseguir, permanecendo para sempre nas trevas. Essa ideia de teste ou prova não era apenas um conceito abstrato para os egípcios. Para eles, o submundo era um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde a alma deveria provar sua pureza e discernimento. E aqui fica a grande questão: será que os egípcios viam essa jornada como algo simbólico para o aprimoramento humano? Ou acreditavam realmente que a alma enfrentava fisicamente esses portais e guardiões? O encontro final e a união com Osíris. Depois de atravessar os 12 portais e superar todas as provas, o falecido finalmente alcança a presença de Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição. Osíris representa a culminação da jornada, a união final com o divino. Atravessar todos os portais com sucesso significa, no pensamento egípcio, alcançar o estado de harmonia universal, onde a alma se torna uma com a fonte divina de todo o ser. Esse momento de comunhão final é descrito como a conquista da vida eterna, um prêmio que apenas aqueles de alma pura e coração sincero poderiam alcançar. No final, o Livro dos Portais deixa um questionamento intrigante. Será que esses rituais e passagens representam apenas o pós-vida ou também servem como metáforas para o próprio desenvolvimento humano em vida? Será que a jornada pelo submundo simboliza nossa busca por autoconhecimento, sabedoria e compreensão do universo? Reflexão. O que o Livro dos Portais nos ensina? O Livro dos Portais e seus mistérios nos convidam a refletir sobre o poder transformador da jornada espiritual e a busca pelo divino. Ao estudar este texto, arqueólogos, historiadores e espiritualistas se deparam com a possibilidade de que os antigos egípcios tinham uma compreensão profunda do espírito humano, simbolizando em sua mitologia uma viagem de autoconhecimento e crescimento. Assim, a jornada pelos 12 portais é muito mais do que uma aventura para a vida eterna. É um reflexo do desejo humano de compreender o universo, superar as próprias limitações e alcançar uma verdade maior. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.